Tenho direito às minhas ideias, embora não tenha direito à minha vida. Das minhas canções, da minha arte, muitíssima coisa se tem dito. E eu ainda nem sequer tentei explicar publicamente este ou aquele pormenor erradamente compreendidos. Mas explicar para quê? Os inferiores têm outro entendimento e falam outra linguagem. Distante, escrevo os meus versos, indiferente à sedução fácil e indiferente também àqueles que não sabem ou não podem compreendê-los. O poeta é o homem que sabe interessar-se pelas coisas que os outros desprezam e não entendem. Tudo que em nós não chegou a realizar-se tem na poesia a sua mais alta vibração emotiva. Sim, meu amor, os grandes versos são experiência. E poesia não é mais do que a lembrança purificada pela beleza da expressão. Adeus. Não queiras contar-me o que eles dizem. A memória dos homens é curta e a distância entre o preconceito e a razão conserva-se violada dentro das regras do nosso cotidiano. António Tomás Boto nasce em 1900 e com ele nasce igualmente um dos mais controversos séculos desta nossa humanidade. O mundo retorce-se nas convulsões cíclicas em que se empenha, enquanto Portugal, enorme ciclorama da civilização proibida, assiste ouvindo o eco distante da realidade em que mal participa. Nasce o poeta entre as gentes do povo. Magro e sonhador, António Boto arca, no fatalismo tradicional da sua terra, com o estigma da indiferença do seu mundo diferente, e sofre na carne a maldição que aceita de braços abertos. Adoeço de cansaço. Mas a vida... Ai, a vida exige tanto de mim, que digo a quem quer que seja vindo em plena mocidade: aceito. Quero. Pois sim. A sociedade do seu tempo fecha-lhe as portas com um sorriso de pouca condescendência. Restam-lhe os amigos devotos para quem o poeta já é um símbolo de inconformismo tão ao estilo do tempo. E António Boto vive nas tertúlias dos cafés vários, onde se reúne diariamente com alguns dos maiores vultos da época. Interrompo agora, por momentos, o meu trabalho para falar sobre pintura e poesia. E vem na memória o grande poeta António Boto, que pertenceu ao meu grupo do saudoso Café Chiado, e ao mesmo tempo que João Vilaré, Arlindo Vicente, António Pedro,
e a temível, mas muito temível, Carlota Serra Pinto. Era, de facto, eram tardes admiráveis de convívio, de um autêntico convívio produtivo. Daí nasceram ideias para peças, para teatro, de quadros, de painéis. Foi durante a Guerra de Espanha, a Guerra Civil. António Boto era uma figura incomparável. Era uma figura de uma distinção ao mesmo tempo irónica, por vezes até sarcástica, o que na sua poesia admirável não dizia o que ele era no fundo. Era de facto um irónico. João Vilaré, o diálogo entre o grande João Vilaré e António Boto, por vezes lá no canto daquele café, era um momento que eu nunca posso esquecer, porque a graça esfuziante de João Vilaré e a poesia admirável de António Boto fazia o êxtase do Mário Sá e por vezes até visitava o nosso grupo a grande modista em moda dessa época, Madame Martin. Pela primeira vez, isto também ouvido todas estas nossas conversas ao canto daquele café, aparecia Alfredo Cortês. Alfredo Cortês era o homem mais discreto, parecia mesmo tímido. Preparava a peça As Saias e já tinha uma peça admirável chamada Batom, proibida pela célebre censura. Mais tarde, esse Batom, essa peça, foi lida pela primeira vez, em particular, no ateliê nosso, minha mãe e meu, no ateliê da Graça, lida por João Vilaré e assistida pelo autor, por António Boto. Ora, isto é apenas um pequeno desenho que eu pretendo fazer no meio destes meus trabalhos, de uma época que não se pode esquecer, porque foi uma época de luta. Recordo-me também nessa época em que saiu o primeiro exemplar da mensagem de Fernando Pessoa. E João Vilaré trouxe vitoriosamente esse exemplar para a nossa mesa. E como lenitivo para todas as contradições do seu cotidiano, resta-lhe o amor. Esse amor que ele canta desbragadamente umas vezes e outras velado pelas lágrimas da paixão impossível. O poeta deixa-se arrebatar perdendo o senso das normas do bom viver burguês. Os seus poemas malditos são cochichados na sombra dos cafés ou ditos em exaltação contestatária por João Vilaré, um grande amigo de Boto e, como ele, um lutador. Quase nu, ágil, trigueiro, com um donaire gentil, ergueu o disco nos braços e o disco rolou galhardamente lançado num largo aprumo viril. Nos olhos, suavíssimos e longos, uma expressão de fadiga e de pecado tomou mais vulto e maior intensidade quando notou que o fixei. A boca sorriu-se altiva, condescendente, como o amante que vacila na dávida do seu corpo, ausente e longe daquele a quem jurara ser firme. O dia morre em claridade soturna. E as rosas, cingindo a fronte do vencedor, esmorecem, como o troféu que perdesse a gala da sua cor. Escravo belo da força, foge do amor.
Morrer jovem, eis a minha aspiração. Não me agrada chegar à velhice e viver inutilmente na sombra, renunciando, privado. Morrer jovem e de rosas coroado. Alto, magro, de olhar sonhadoramente distante, António Boto sobressai pelo impecável do gesto, às vezes demasiado estudado, e pela intransigência do seu dandismo. Ausente nos vários cotidianos que o rodeiam, ele passeia os olhos pelas ruas em busca de elos que o prendam à vida e lhe deem alento para recomeçar a escrever. E queda-se, sem respirar à vista do corpo humano. As suas mãos despenham-se desalentadas nessa sua grande incapacidade de agarrar o momentâneo. E é nessa altura que impõe a força dos seus versos heroicos com desfaçatez e coragem jamais ultrapassadas. Não fales mais no meu nome. O meu nome não interessa. Oh, a tragédia de quem conquistou um nome. Poder queimá-lo e destruí-lo, de modo que não ficasse um ponto de referência que sugerisse ou lembrasse a existência daquele a quem pertenceu e o usou. Falo por mim. Ao cabo de tanta luta, cai-se na lacónica aridez de que nada vale a pena. Eu conheci o Boto porque fazia poesia. Vinha da província, era um estanteco. Claro, todos temos os nossos deuses em poetas e procurei conhecê-lo. Um amigo meu que era o Carlos Eugênio, que vive em Leiria, era amigo do Eugênio Andrade e fomos apresentados. Eu fui apresentado na Leitaria das Vacas, que é hoje onde está o piquenique. E, claro, o Boto, que era muito amigo da juventude, protegeu-nos. Eu mostrava-lhe os versos, ele aconselhava-me ou não aconselhava, dizia que aquilo era de bom gosto ou não de bom gosto. E naquela altura estabeleceu-se uma amizade. Todas as tardes, quando ele saía do Governo Civil, que ele estava empregado no Governo Civil, no arquivo de identificação, levava-nos a conviver com outros vultos literários, entre eles o Vitorino Nemésio, o Fernando Pessoa, que nessa altura também era para nós o nosso grande Deus. O Fernando Pessoa estava no Martim da Arcada todas as tardes, porque o Fernando Pessoa e o António Boto tinham um apartado na correspondência em comum. Os dois tinham a mesma chave para levantar a correspondência.
E então, dali nasceu aquela amizade e aquele convívio. Pela vida fora, às noites, e ele era vagabundo, notívago, nós encontrávamos com ele e convivíamos assim. Quando publicava livros, estava ligado ao Momento, que era uma revista de poesia do Zé Augusto, Artur Augusto, também fomos introduzidos ali. Bem, o Boto viveu muitas horas de glória naquela altura, convivia com o João Vilaré. O João Vilaré dizia versos dele, fez a peça ao 9 de Abril, fez uma adaptação da Morgadinha de Valflor, que foi no Teatro de Variedades. Tudo para isso era no nosso mundo um deslumbramento, que éramos adolescentes. Os poetas falam do amor, rodeando-o com imagens de convenção burguesa de tão apropriada aceitação. António Boto fala do seu amor, despindo-o por completo dos convencionalismos que ele odeia. A sua grande força reside, precisamente, no desmistificar constante tabus desonestos que não são a sua verdade. E é nessa sua contestação diária que se verifica heroicamente afogado na inconsequência da sua época. Repisa o conhecimento do passado com todos os poetas malditos, crucificados em nome dos bons costumes e das boas normas, e resolve arcar sobre os ombros com o riso miúdo do seu país. Quem é que abraça o meu corpo na penumbra do meu leito? Quem é que beija o meu rosto? Quem é que morde o meu peito? Quem é que fala da morte docemente ao meu ouvido? És tu, Senhor dos meus olhos, e sempre no meu sentido. A minha obra? A minha arte? Deixemos isso à mercê do capricho insondável das ideias, à rotação anímica da vida. Os cretinos, os falhados, os falsos inovadores sabem quanto a minha obra os serviu nas suas audaciosas pretensões. E ela aí fica. Aí está. Castiça, humana, sincera, na sua límpida e sóbria serenidade sem veios. A glória é sempre para os outros. Pois a minha perspectiva sobre o António Boto como poeta do seu tempo e no seu tempo é realmente a de um poeta muito importante na altura em que surgiu, de um poeta que trouxe muita coisa nova à poesia portuguesa e que trouxe sobretudo naquela época o dom da grande simplicidade. Hoje, que a poesia é feita muitas vezes de receitas semânticas, estruturalistas, fonéticas, etc., parece-me que é cada vez mais difícil o grande dom da comunicação, da simplicidade. Isso creio que António Boto conseguiu, como poucos poetas do seu tempo e do nosso tempo conseguiram. Fora disso, para lá, evidentemente que hoje o fenómeno poético na nossa sociedade exige muito mais do que se exigia ao tempo do António Boto, exige uma intervenção muito mais importante, muito mais aguda. A arte pela arte ou a arte pelo amor são conceitos hoje em dia um pouco ultrapassados, mas olhando para o passado e pensando no papel de António Boto na literatura portuguesa, parece-me que ele fez bem aquilo que tinha a fazer. No entanto, eu sou pouco de discursos e gosto mais de exprimir a minha opinião com um poema. Eu escrevi justamente aqui há uns 2 anos, num livro de fotografias, um poema chamado O Retrato de António Boto. E eu vou ler esse poema que dá talvez melhor a minha perspectiva sobre a personalidade e sobre
enfim, a importância de António Boto na literatura portuguesa. Um efebo cavalo, uma nereide potro, o falo zoualo, és o outro, és o outro. És a grande diferença de seres intermitente, mar de mágoa, presença dos deuses entre a gente. És o Olimpo limpo pela água da fonte, o azulinho limbo da linha do horizonte. Um efebo cavalo, uma nereide potro, o falo zoualo, és o outro, és o outro. É para além do polo magnético do cio, teu desvio de Apolo a tiritar de frio. É para lá que vives, é para lá que morres, e cantando proíbes, desesperando corres. Um efebo cavalo, uma nereide potro, o falo zoualo, és o outro, és o outro. És a simples fragata chamando o marinheiro, és a gota, és a gata de puro corpo inteiro, a menina varina sardinheira de alfama e às vezes a vagina que um homem tem na cama. Um efebo cavalo, uma nereide potro, o falo zoualo, és o outro, és o outro. Isto eu diria acaso, ou isso, ou isso, se a palavra que temos nos bastasse para clamar poeta, flor, justiça, como se amor, António, não bastasse. Para o poeta, resta-lhe a grande palavra saudade dos corpos com quem se deitou. O resto desfaz-se na bruma das suas canções, que são gritos atirados aos ouvidos de quem o não quer ouvir. A bofetada diária que lhe estala na face, em foguete de compostura, não o distrai desse cantar eterno em que os seus lábios são génios. Restam-lhe os braços e os abraços dados em noites escuras, e dos quais conserva a memória do gesto e o aconchego da razão. E um dia a lei, na sua implacável serenidade feita de coisas certas, cospe-lhe em cima a vergonha de ter nascido. O poeta vacila por momentos, mas segue em frente. As suas canções são apreendidas pelo governo, censor maior das liberdades individuais. É nessa altura que o homem poeta ganha um trunfo que lhe reforça a razão. Amigos, erguei a taça pelo amor e pela vida. Vamos, brindai assim com firmeza igual à minha firmeza. Façam tinir os cristais num impulso de quem vive. Minha túnica desceu. Caem pétalas no vinho da minha taça. Silêncio. Ouço o delíquo da carne. Quem me aperta? Quem me abraça? A sociedade encarrega-se então de o rotular, com a mesma facilidade com que rotula garrafas de remédios, panaceias convencionais que em nada mutem ao curso do bem-estar moral, da convenção, do irremediavelmente perdido pudor urbano. A lucidez e a inteligência vergam-se perante a machadada dos bons costumes. Novamente a demagogia burguesa que vê nele o empecilho para os seus intuitos salvadores. O poeta pretende a redenção da humanidade no culto da beleza dessa própria humanidade. Mas o modo de o fazer é perigoso pelo arrojo com que se entrega e pela coragem com que apregoa essa mesma redenção. O amor vive-o ele com toda a força do seu fraco peito, sem escolher alturas ou cuidar em regras. Vive-o tão intensamente como se o dia ou a noite fossem véspera de cataclismo terrível. E sofre o dia a dia do vexame, com a pálida certeza da felicidade perpétua.
Não. Beijemo-nos apenas nesta agonia da tarde. Guarda para um momento melhor teu viril corpo trigueiro. O meu desejo não arde. E a convivência contigo modificou-me. Sou outro. A névoa da noite cai. Já mal distingo a cor fulva dos teus cabelos. És lindo. A morte devia ser uma vaga fantasia. Dá-me o teu braço. Não ponhas esse desmaio na voz. Sim. Beijemo-nos apenas. Que mais precisamos nós? Eu conheci-o bastante superficialmente porque eu tinha 17 anos, já lá vão muitos, era locutora no Rádio Clube Português e o António Boto tinha lá uns programas infantis que acabaram desastrosamente porque a então muito puritana direção ou administração do Rádio Clube Português achava que a figura escandalosa de António Boto era incompatível com a sua ação pedagógica nos microfones do Rádio Clube Português. Bom, quer dizer, eu vi 2 ou 3 vezes e o que é que quer que lhe diga a minha impressão, portanto, visual, era um homem esquisito e incongruente, ao mesmo tempo querendo comunicar muito, mas uma comunicação neurótica. Quer dizer, não era um homem de... dava-se muito, mas aparentemente... mas ao mesmo tempo escondendo muito. É esta a sensação, assim, remota, como você disse, que me ficou, do meu convívio bastante rápido e superficial com o poeta António Boto. Os olhos do poeta percorrem as casas brancas da sua meninice, enquanto ele recorda a cidade que tanto ama. A cidade e os seus habitantes, as vielas e os becos confadistas e marujos de beata pendurada nos lábios sujos de vinho. Lisboa da noite quieta e melancolicamente pendurada sobre o Tejo. Essa cidade que ele conhece palmo a palmo, amor a amor, beijo a beijo. Inventa os seus heróis construindo-lhes altares em mármore e canta-os nas suas alegrias e nas suas tristezas. Sente a cidade palpitando-lhe como veias de febre e embranha-se no saudosismo fatalista das suas canções. Sobre os seus ombros sente e quer que caia a máscara serena e triste dos alfamas e das morarias, das tipóias e das tascas. Aos arrancos, lá vai ela despedir-se do amante nesta manhã de janeiro. Coitada, morre por ele. Foi o seu primeiro amor e será o derradeiro. Todas as tardes, risonha, ela falava com ele num beco escuro de Alfama. Era ali que ela morava. Até que uma noite foram pernoitar na mesma cama. Estou a vê-la, cingida ao corpo delgado e quente desse esbelto carpinteiro.
E vejo-a dias depois, nervosa, a afastar-se dele, chamando-lhe trapaceiro. Mais tarde ia procurá-la à oficina, e chorosa seguia-o sem que ele a visse. E naquela perdição adoeceu, porque um dia com outro ouviu, mas sorriu-se. Soube-lhe bem ser mulher do homem que apenas teve um desejo passageiro. Mas agora, cruel preço, dos olhos fez duas fontes e do amor um cativeiro. Adoeceu gravemente. Nunca mais saiu à rua, sempre a tossir e a sofrer. E era a mãe que, mendigando de porta em porta, arranjava qualquer coisa para viver. Hoje, constou-lhe que a guerra o chamara para as linhas do combate. E, combalida, vai ao embarque levar-lhe no silêncio de um olhar os restos da sua vida. O mais importante na vida é ser-se criador. Criar beleza. Para isso é necessário pressenti-la onde os nossos olhos não a virem. Eu creio que sonhar o impossível é como que ouvir a voz de alguma coisa que pede existência e que nos chama de longe. Sim, o mais importante na vida é ser-se criador. E para o impossível, só devemos caminhar de olhos fechados, como a fé e como o amor. À noite, conhece-a ele na sua constante busca de amor. O cigarro na boca, guia-o como lanterna, e a guitarra distante marca-lhe o ritmo dos passos. Essa Lisboa que ele tanto ama, persegue-o velozmente apressada no estonteado da corrida. Incansavelmente, os seus passos perdem-se no brilho das calçadas, sem destino próprio para além do grande pássaro chamado memória. Os dedos apertam-se-lhe febris e suados num estalar de carnes que ele justifica com olhos límpidos e serenos. O seu nome é António, ou podia ser outra coisa qualquer. Para além da vaga nomenclatura que lhe define o estatuto de cidadão, existe o poeta vagueando eternamente só nas ruas esquecimento desta cidade, Lisboa.
marinheiros e amores, em beijos que são amar. Bairro alto à luz do luar, parece uma cidadela onde o sofrimento existe. E as guitarras em surdina dizem que a vida é mais vida nos versos de um fado triste. Moraria um mariola pelo braço da Severa, vai dizendo a cantar. Enquanto houver portugueses e uma boca de mulher, nunca o fado há de acabar. Chama-lhe rasca vadio, chama-lhe até assassino, imoral ou decadente. Embora não acreditem, o fado é sempre um pedaço da alma da nossa gente. De gente vai sempre na frente dos outros que vão cedo para a escola. Corpinho delgado, o olhar mariola, belos os cabelos, quantos caracóis. Mas as mangas rotas nos dois cotovelos são de andar no chão, atrás dos novelos. Nos olhos dois sóis que alumiam tudo. A mãe tecedeira perdeu o marido, mas vive encantada para o seu miúdo.
a mãe tecedeira perdeu o marido, mas vive encantada para o seu miúdo. A mãe tecedeira perdeu o marido, mas vive encantada para o seu E um dia desaba o universo inteiro. O poeta é posto na lista dos proscritos e forçado a abandonar a pátria onde nascera e a cidade onde tanto amara. O tejo das suas noites de insônia prolonga-se em oceano e ele vai buscar na terra longínqua a miséria que o há de matar. A instituição do governo priva-o da sua liberdade de opção e, com a força do decreto que tudo pode e manda, desterra o poeta para os quilómetros regulamentares da decência e do pudor. António Boto segue de cabeça vergada ao seu destino. Ignorado e apagado da memória dos homens, encostado sonhadoramente pensativo à morada do seu navio-prisão, o poeta cisma na incompreensão dos homens e na beleza desses mesmos homens. No silêncio do meu desânimo triste, fui quebrando as últimas ilusões. Da vida não quero nada. O que é que a gente constrói dando amor ou amizade? Tranquiliza-te. Sei bem. Eras o único afeto. Um frágil fio de cambraia envolvendo a mais sólida ilusão, que se esvaiu como as outras. Da vida não quero nada. De tudo me hei de esquecer. E se aperto com dandismo o nó da minha gravata, é ainda um defeito inútil dos poucos que hei de manter. A terra diferente, os hábitos, as carências provenientes de um desterro no outro canto do mundo. O poeta sente a sua vitalidade, que lhe foge diariamente numa velocidade que ele não consegue perceber. Pouco a pouco, perde o gesto da elegância e ganha o desconchave da miséria. Escreve cartas sobre cartas a toda a gente, aos amigos queridos de Lisboa, à sociedade de autores, esmolando alguns sem escudos dos seus direitos, aos amantes de outrora, nada. E continua sonhadoramente inventando alguns mitos que o façam sobreviver. Que importa que o mundo fale? Respondo com um sorriso. Um sorriso e nada mais. Quando alguém, só por suposições, afirma alguma coisa má de nós, é porque tem a consciência de que, posto no mesmo caso, nele seria uma verdade o que em nós é aparência. Um sorriso e nada mais. Sim, faz o mesmo que eu faço. Ele era uma pessoa muito brilhante, era um esteta, não só, do seu ponto de vista literário, mas até do seu ponto de vista físico. Era um homem alto, magrito, muito bem vestido, e fez muita, aflição. Quando o vi no Brasil, muito decadente, já com uma camisa sem gravata,
já mal arranjado. Isso chocou muito, porque ele aqui era um homem muito requintado. Tinha outra faceta, que era a faceta popular. O António Boto foi o primeiro poeta neorrealista. O Fernando Pessoa tem muito que aprender com o António Boto. O Fernando Pessoa tem muito que aprender com o António Boto. Claro que me refiro ao Fernando Pessoa instituição, não é? Que anda a atafolhar de teses, bolsas e lugados a nossa universidade, enquanto o pobre Boto lá está na campa fria sem que lhe toquem, sequer com o mindinho. Está de castigo. Espia o horrível e nefando crime de ter reintroduzido na poesia portuguesa a linha oral popular, que depois de Gil Vicente e de António José da Silva se perdeu, metida no saco preto dos retóricos que passaram a mandar e ainda hoje mandam no português que se escreve. Escrever como quem vive, como quem respira quando fala a alguém, este o gênio da língua que reaparece escandalosamente em António Boto. A poesia do António Boto está realmente enquadrada na época e enquadra-se nela por um certo esteticismo mórbido que está muito de acordo com o estilo lânguido dos anos 20. Em todo caso, eu quero assinalar que esse aspecto datado da poesia de Boto não é de forma nenhuma prejudicado. É ultrapassado pelo conteúdo que eu chamarei revolucionário da poesia de Boto. E estou a pensar nas canções. Revolucionário porquê? Evidentemente que eu estou a tomar o termo revolução na sua acessão vanguardista. Quer dizer, uma revolução que não incide apenas sobre a transformação económica e social do homem, mas a própria transformação do homem na sua conquista de uma liberdade que o desprende das cadeias que sufocam as suas verdades. Pois bem, António Boto ousou um confessionalismo corajoso. Proclamou abertamente o seu enlevo pela beleza do homem. Teve essa coragem, foi um escândalo na época e creio que os ecos do escândalo ainda não se extinguiram completamente. A pequena revolução e a elegantíssima revolução que ele conduziu à linguagem portuguesa, pois deixou de ser escândalo, sobretudo numa altura em que quase toda a linguagem é escândalo, porque ou procura a vanguarda ou procura experiências herméticas. A linguagem tornou-se, ou quis tornar-se quase dela um pouco ofensiva, no sentido de conquistar mais alguma coisa para as técnicas da escrita. Quanto ao escândalo do ser humano, eu acho que o escândalo não é dele, quer dizer, é o escândalo que em torno dele armaram. E a comunicação dessa poesia é a autenticidade do homem que assume aquilo que é, abertamente perante um mundo que lhe nega o direito a amar como quiser e quem quiser.